I'm old enough to remember when the progressive left and the ACLU and any good liberal was a free speech absolutist. And there was a cultural shift that I think started with the emergence of big tech. The very early days of big tech, it was a very libertarian streak, but it became more and more progressive, it became more and more prescriptive. And in that world, they believed that there were good guys and bad guys that could be trusted with the narrative, and it had to be a team sport. And that old left, that suspicious of government left, that free speech absolutist left, has been replaced. Liberdade de expressão. Uma vez considerada um valor integral para o exercício da democracia e uma das bases sob as quais a civilização ocidental foi criada. Hoje, ela se encontra em um ponto crítico. Nos últimos anos, não só houve um crescimento no número de notícias sobre censura, como também o apoio à liberdade de expressão no Brasil está em seu menor nível nos últimos 10 anos. Esse é um conteúdo exclusivo que complementa o mais novo documentário da Brasil Paralelo, God Complex. Nele, entrevistamos especialistas e ex-integrantes do Serviço de Inteligência americano, que detalharam como o complexo industrial de censura foi formado. Aponte seu celular para o QR Code para conferir o conteúdo de graça. Há uma percepção entre conservadores e a direita de que casos de censura e cerceamento à liberdade de expressão estejam acontecendo com mais frequência com o seu lado da disputa política. Ao mesmo tempo, pairam suspeitas de um tratamento diferenciado para o lado contrário, mesmo frente a episódios como o apoio a terroristas, gritos de jihad em protestos, suporte a líderes autoritários e apoio à violência política. Charlie Kirk got exactly what he had been advocating for. He gone. He dead. Thank you, motherfucker. And so I call it the slow motion train wreck, because it was really clear it was happening, that was the direction of things from my point of view at Stanford, that eventually there was going to be an attempt in academia to sort of shut the door behind them. Like, we used freedom of speech to come up, we used academic freedom to come up, and now you don't get it. We get it, and now we're in charge, so we get to decide who gets punished for what opinion. Those ideas came out of academia, no question. Queer theory was developed in academia. Academic radical feminism was developed in academia. Critical race theory was developed specifically in law in academia. And so those are definitely the ideas that set the tone. A universidade sempre foi um espaço de debate, de encontro entre ideias diferentes e de questionamento. Porém, nos últimos anos, esse ambiente plural parece ter se tornado mais restrito. O que uma vez foi um terreno fértil para o confronto de argumentos, passou, em muitos casos, a ser marcado por um certo dogmatismo. O foco deixou de estar no conteúdo das ideias e passou a recair sobre quem as expressa. Uma pesquisa conduzida pela Foundation for Individual Rights and Expression ajuda a entender esse fenômeno. O estudo ouviu mais de 55 mil universitários americanos e revelou uma realidade dividida. Entre os estudantes que se identificam à esquerda, o levantamento aponta um contraste. Há maior tolerância com palestrantes que defendem pautas progressistas consideradas polêmicas, como o controle de armas, a tese do racismo estrutural ou restrições à liberdade religiosa. Ao mesmo tempo, cresce a resistência a palestrantes conservadores que tratam de temas como a criminalização do aborto ou críticas ao movimento Black Lives Matter. Já entre os alunos que se declaram conservadores, o cenário é diferente. Embora prefiram discursos mais próximos de seus valores, eles demonstram maior disposição em ouvir opiniões e teses contrárias a seus valores. Os dados evidenciam uma tendência preocupante: o enfraquecimento da tolerância a opiniões diferentes.
Há também uma predominância expressiva de professores que se identificam com o Partido Democrata, frente a uma proporção menor que se identifica com o Partido Republicano nas universidades de elite americanas. Um desbalanço que por vezes gerou ações e posicionamentos contraditórios nessas instituições. Em 9 de março de 2023, o juiz Cale Duncan, nomeado por Donald Trump, foi vaiado e impedido de falar durante uma palestra em Stanford. Estudantes protestaram contra suas posições conservadoras em temas como aborto e identidade de gênero. Um ano depois, também em Stanford, uma comissão independente concluiu que o antissemitismo está presente entre estudantes no campus de forma ampla e perniciosa. O relatório apontou que os casos se intensificaram após os ataques do Hamas e a retaliação de Israel em outubro de 2023. Stanford University. It's supposed to be a safe place for discourse, but students say when it comes to Israel and Gaza, it's anything but. It was horrid. I mean, it's cruel, it's vicious what's going on campus. There were anti-Israel banners on campus and chalk messages too. Em 25 de abril de 2022, a filósofa feminista Sally Haslinger, conhecida por críticas a políticas identitárias e ao movimento trans, foi desconvidada de uma palestra em Harvard após protestos de grupos ativistas. Pouco mais de um ano depois, quando foi questionada pelo Congresso sobre a atuação da universidade diante de discursos que pediam genocídio contra judeus, a então presidente de Harvard, Claudine Gay, apresentou respostas vagas e evitou categorizar os discursos como bullying ou assédio. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? O surgimento desses comportamentos inconsistentes não é um fato isolado. Ele teve origem sob a influência de figuras intelectuais populares no meio acadêmico e foi institucionalizado por braços do Estado americano. One of the thinkers who really kind of popularized this idea, or helped popularize the idea of sort of enlightened censorship, not specifically hate speech, was the over-celebrated thinker, Herbert Marcuse, who I'm still kind of puzzled as to why otherwise intelligent people celebrate this guy. So this was a guy who, he lived in Germany. He fled the Nazis. He got to America and somehow, in the 1950s, the most prosperous place you could be in the entire world, and somehow saw it as kind of, and he was in Santa Barbara of all places, and he kind of saw himself saw it as like, oh, this is just a rotten society. It's like so deeply flawed. They're just materialistic. He actually worked with the U.S. government. He was a significant player in what was called the OSS, the Office of Strategic Services, which went on to become called the Central Intelligence Agency, or the CIA. So he worked in the CIA's precursor as an ideologist to explain the German context so that we could fight World War II more effectively against the Nazis. Through the 50s, he wrote and he taught, but he was still somewhat obscure. But he jumped to rock star status in the American elite university scene in the early 1960s. And the thing that I find kind of like most ridiculous about Herbert Marcuse is that he was trying to keep Marxist ideas alive rather than abandon them and come up with something new or go back to something, small L liberalism, for example. So Herbert Marcuse wrote this kind of infamous essay in 1965 called Repressive Tolerance, which appears as a chapter in a broader book called A Critique of Pure Tolerance. And so Marcuse's essay, which is positively totalitarian, argues that there are basically three ways that you can conceive of tolerance in a society. He says there's democratic tolerance, what the people in general will and won't tolerate, where they draw the line of obscenity, for example. But he says, in his opinion, the whole society is obscene now. And so you can see he's going to take things way too far. And then he says that what the right wing uses something called repressive tolerance. They're willing to tolerate things that are only within their narrow window, but they won't tolerate leftism. They won't tolerate socialism. They won't tolerate anything that challenges
the capitalist status quo. So they repress everything else. And he says the answer to that is a liberating tolerance, which in his exact definition for liberating tolerance is it means extending tolerance to movements from the left and withdrawing tolerance from movements from the right. That's a perfect quote from what he said and what he meant. Dados da Foundation for Individual Rights and Expression indicam que o ambiente universitário americano tem se tornado mais intolerante ao debate. Nos últimos 4 anos, o número de estudantes que consideram aceitável usar violência para impedir alguém de falar em um campus subiu em 10 pontos percentuais. No total, 1 em cada 3 alunos acredita que, em alguns casos, é justificável recorrer à força para silenciar uma palestra. O mesmo movimento aparece em relação à prática de interromper palestrantes com gritos e protestos. Hoje, 72% dos estudantes dizem considerar essa atitude aceitável. Um aumento de 6 pontos percentuais em comparação a 4 anos atrás. Além dos casos de diminuição na tolerância dos estudantes com opiniões divergentes, novas teorias também ganharam força dentro das universidades, muitas vezes com discursos marcados por forte carga ideológica. Dentre eles está o da escritora Robin DiAngelo, autora de White Fragility, cujas ideias sobre privilégio e culpa racial ajudaram a reforçar uma visão mais identitária das relações sociais e acadêmicas. I would say not focusing on race, refusing to grapple with how race shapes virtually everything is what keeps us divided. And that is a very white narrative. All of those narratives function to get race off the table, close the exploration, exempt the person from any further engagement, and protect the racial hierarchy and the white position with it, which is an unequal hierarchy. Após a popularização desses discursos, vieram casos concretos de conflito em instituições de ensino. Um professor da Universidade da Califórnia foi suspenso após se recusar a aplicar uma prova final mais leve para alunos negros, decisão que resultou em um processo judicial contra a universidade. No Smith College, uma funcionária relatou ter sido pressionada a participar de sessões de responsabilização branca, nas quais professores e funcionários eram convidados a reconhecer publicamente seus privilégios raciais. Esses episódios mostram como as discussões sobre identidade e poder passaram a ocupar um espaço central nas universidades. Em diversos contextos, as ideias por trás dessas teorias também passaram a ser usadas para controlar o discurso e restringir a liberdade de expressão. This movement stayed alive on campuses and it grew. And then it was picked up by, became critical studies. It was picked up by people like Richard Delgado, Mary Matsuda, Kimberly Crenshaw, and it became, it sort of morphed into critical race theory. Critical race theory basically is a philosophy of rather than everything being about class, everything is about power and identity. It's also a wicked oversimplification of complex realities. And when the critical race theory, group kind of coalesced, one of the very first things they did, if not the first thing they did, was Richard Delgado, for example, wrote Words That Wound, the article, I think in 1980 or thereabouts, making an argument for restricting free speech in the name of discrimination, basically in the name of banning hate, of hateful and hurtful speech, sexist speech, racist speech, that kind of stuff. And when I started working in 2001, it was really clear that there were more speech codes now than there had been in 1995, now as in 2001. And by the time we were able to get comprehensive data around it, there was about 79% of schools had what we call red light speech codes, which are laughably unconstitutional codes, things that violate the First Amendment. Nesse contexto, surgiram os chamados safe spaces, zonas seguras, onde estudantes poderiam se abrigar para não serem confrontados com ideias que ofendam suas crenças e ideologias pessoais. Essas zonas foram adotadas em muitos campi e até defendidas por dirigentes universitários americanos.
Em 2016, o presidente da Northwestern publicou um artigo explicando por que a universidade apoia Safe Spaces como parte de uma comunidade inclusiva. Em décadas passadas, restringir a liberdade de expressão, mesmo em situações sensíveis, era algo incomum. Universidades e organizações de direitos civis como a União Americana pelas Liberdades Civis tratavam o direito de se manifestar como algo absoluto. A defesa da liberdade vinha em primeiro lugar. Porém, essas contradições e a censura a grupos de direita, enquanto discursos extremos de outras alas são tolerados, não se limitam às universidades. A institucionalização dessas teorias de inclusividade vieram através das chamadas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, ou DEI, nas empresas. No Smithsonian, por exemplo, diretrizes internas incluíam um gráfico que descrevia valores como pensamento racional, trabalho duro e planejamento como características da cultura branca. A publicação teve considerável repercussão e o museu acabou retirando o material do ar após críticas. Em São Francisco, as autoridades educacionais decidiram suspender o ensino de álgebra antes do ensino médio, argumentando que a oferta desigual da disciplina em escolas mais ricas poderia ampliar as diferenças de desempenho entre alunos brancos e negros. Até mesmo corporações ligadas ao exército incorporaram esse tipo de discurso. Na Lockheed, executivos participaram de um treinamento voltado a desaprender o privilégio do homem branco. Com a vitória de Donald Trump em 2024, a maré mudou um pouco. Companhias como o Facebook anunciaram que iriam afrouxar restrições sobre postagens em suas plataformas, enquanto várias outras companhias retiraram metas de diversidade de seus relatórios anuais. Ainda assim, os especialistas entrevistados pela Brasil Paralelo em God Complex apontam que o sistema de silenciamento de vozes dissidentes ao progressismo, que inspirou as políticas de DEI, teve origem nas universidades e foi consolidado com influência do governo americano. As universidades só ganharam força na propagação desse discurso quando começaram a atuar em parceria com o Departamento de Estado, as agências de inteligência e o setor de defesa dos Estados Unidos. And Americans need to understand that universities became what they are because of their involvement with the State Department, the intelligence community, and the defense sector. Universities did not dominate American life until the 1940s when we created this apparatus for inauguration of organized political warfare. So the United States was preparing a massive worldwide action to counter Soviet influence and compete against the Soviets for political vassalage, control, or influence over almost every country in Europe, in Latin America, in Africa, in Asia, and it only had less than 50 people doing it and less than 20 people who even spoke the language to even be able to read Soviet documents to make sense of them. And so what was happening at the time is the CIA was saying to itself in internal memos that are declassified and available online, and what they were saying is we need to engage in capacity building in the outside specialist sector in order to effectively do the brunt work of intelligence gathering and sense making. And the best people who know this space are the people who have devoted their careers to it, who teach about it, who speak the language. And so there became a strategic imperative in recruiting and pumping up the university world with cash
in order to study foreign countries. There's no big mystery how a lot of these bad ideas from academia get directly into policymaking in the United States. Our elite colleges in the United States, which are hotbeds of these ideas, they're the schools that produce the people who are in the leadership positions all over the country. I say this as a Stanford grad. It's creepy the extent to which we rely on a lot of these elite colleges to decide who our ruling class are to a degree. So the way that you do it is one generation at a time. You get a few more people and a few more people and a few more people who share your ideology, and then they just take over, usually by soft democratic means, not through some kind of forceful overthrow. And so you run this program for 30 years. O ápice da polarização e ataque à liberdade de expressão ocorreu em 10 de setembro deste ano, com a morte do ativista político de direita Charlie Kirk em um evento de debates. A morte de Kirk simboliza uma contradição central no discurso identitário progressista. Um discurso que se apresenta como defensor da tolerância, mas que, em alguns casos, se mostra conivente com a mais extrema forma de intolerância: o assassinato de um adversário político. Os trechos que mostramos das entrevistas com os especialistas neste vídeo são apenas uma pequena parte de uma investigação completa que a Brasil Paralelo fez sobre o complexo industrial de censura americano. O conteúdo completo, detalhado e cinemático produzido pela BP está disponível de graça para você assistir com exclusividade. Para conferir o conteúdo completo, aponte o celular para o QR Code na tela. E se quiser apoiar o nosso trabalho e conferir essa e mais de dezenas de outras produções e filmes de altíssima qualidade, por apenas R$ 7,90 por mês, você tem acesso a todo o catálogo da Brasil Paralelo para assistir quando quiser. Mas corra, pois a oferta é por tempo limitado.